Eu vejo pessoas mortas, É o. Ah, eu sei qual que é, do Bruce Willis. e exatamente o. Nossa, deu branco o nome agora. Nossa, me deu um branco agora começando a falar. Não sei qual é o nome. O Sexto Sentido. Isso. Ah, aquele lá foi demais. Eu vejo pessoas mortas. Vários Com que filmes sentido? de Hollywood, eles parecem que são inspirados, como se a espiritualidade fosse na cabeça do roteirista, do diretor, e colocasse ideias que até certo ponto elas se encaixam dentro dos conceitos espíritas. E esse filme Éramos, Sexto Sentido. o Sexto Sentido, mostra exatamente o que certas pessoas, quando estão se iniciando como médiums, que já nascem com a faculdade, passam. São processos traumatizantes. São os casos de mediunidade que, mesmo sendo criança, jovem, se recomenda que se leve a uma casa espírita para que haja uma adequação dessa faculdade. Não é assim o desenvolvimento pleno, mas assim, tratar para minimizar aquilo. Não deixar que aquela criança, aquele jovem sofra impactos, né? Só que na minha história de vida, o que você vê naquele filme, eu passei a minha infância toda, entendeu? Só foi parar com 14 anos, mais ou menos, quando entrei numa fase de mais puberdade, adolescência e tal, que isso foi sumindo. Bem-vindo ao Conversando com a Existência. Hoje, o amigo Rafael tem um problema, vai chegar mais tarde, meu co-hoster de hoje. Hoje está com meu tio Marcos, que a gente vai conversar com ele hoje também. E ele, como vocês perceberam, que até os pessoas reclamando, temos aqui o Cocolate, que é nosso convidado especial também, tá quase caindo de novo. Ele já estava muito capaz de espiritualidade, médio. Inclusive, no vídeo anterior, aqueles dois relatos que eu comentei, tanto da casa quanto da criança, foi justamente o que aconteceu com ele que me passou. E você comentou, sua vida inteira você teve, o que eu falo agora, você teve muito isso. E é um que eu quero perguntar, aquele relato, aquela história que você falou da casa, que você teve problemas, foi com quantos anos aquilo? Foi nessa época. Eu estava. Ainda não tinha chegado aos 14 anos. Foi o final desse ciclo. Foi o coramento de ver aquela mulher em cima da minha cama. Eu acordar de noite e ter um ser volitando, olhando para mim. Uma pessoa acima de mim, volitando, olhando para mim. Olhei para a cara dela como estou olhando para a lâmpada aqui. Igual cenas de filme de terror de Hollywood. Minha reação foi cobrir a cabeça, esperar amanhecer o dia, até que uma senhora, não sei se você já relatou isso no... Eu comentei, eu não falei quem era, porque realmente eu não me Uma lembrava. senhora veio, bateu a porta, me chamou, uma senhora que era médium, que ela tinha percebido durante a noite que o fato havia acontecido comigo. Digamos que os mentores dela tinham alertado de que algo tinha acontecido comigo. Aí ela volta, conversa comigo, me acalma, isso era de manhã, por volta das 6:30 da manhã. Ela foi cuidar dos afazeres domésticos da casa dela, da vida dela, marido, filhos e tal. Às 2 da tarde ela voltou e, com o auxílio de minha mãe e minha irmã, elas fizeram um atendimento para que essa entidade, essa irmã, fosse encaminhada para o seu devido lugar, digamos assim. Então essa foi uma história que marcou a minha infância. Minha infância foi o filme O Sexto Sentido. Assim, então eu sou uma pessoa que eu não tenho dúvidas. Isso é bobagem. Eu vivenciei muitas experiências, entendeu? Para mim, a minha história é como a própria história da doutrina espírita. Ela nasce de fenômenos, de fatos, de observações, de acontecimentos sobre os quais se pensa e aí se cria, se tenta explicar o que está acontecendo. E tudo começou com fatos. Ninguém chegou lá para criar uma religião, criar uma ideia, não. É o que está acontecendo cientificamente, vamos analisar. E eu vivi muito essa experiência. E é muito para no espiritualismo, já falar errado já, o espiritismo, né? Eu não uso o termo espiritualismo, porque o espiritualismo é uma coisa abrangente. Envolve todos os credos, todas as filosofias que
que não são estritamente materialistas. A doutrina espírita já é um corpo específico dentro da visão espiritualista de mundo. Isso é uma dúvida, assim, não também porque não é uma dúvida muito minha, até porque, assim, nossa família, a gente... A família da minha mãe é mais católica, a gente tem catolicismo, tem espiritismo. Eu cresci nesse meio, então pra mim é algo normal. Mas, assim, acho que tem muita dúvida que muitos podem ter também. Hoje, sim, o espiritismo acredita em Deus, em Jesus Cristo, que veio, né? Como é que ele trabalha essa ideia, assim, sobre a reencarnação? E não vão dizer assim, vamos colocar como até você vai até me corrigir, que Jesus é um ser iluminado que veio. E mas eu não me lembro, eu não fui ensinado na doutrina católica sobre que ele falou algo sobre a reencarnação. Como é que o espiritismo ele crê, se eu falei isso errado, se minha em Jesus que ele foi a ser amado, ser iluminado, e também na reencarnação. Vamos por partes, então. A reencarnação é um conceito universal. Inclusive, ela fez parte do cristianismo nos primórdios. Isso eu não sabia. Porque a Bíblia que nós temos hoje, ela é trabalho de toda uma moldagem, Sim. pautada em concílios, em conferências, em pensadores, né? Criou-se uma estrutura. Eles escolheram a dedo o que ia ter na Bíblia. Você tem os chamados livros apócrifos, que são muito mais numerosos que os livros que estão presentes na Bíblia. Você tem apenas 4 evangelhos. E nenhum deles são exatamente iguais. Você pode ver que há diferenças. Sim. Você vê, por exemplo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, cada um tem uma narrativa. Isso é até legal, assim. O mesmo fato são narrados diferentes por cada um dos evangelhos. Mas Jesus, primeiro que ele, naquela época, não era o momento dele. A gente fala Jesus, é o seguinte, nós não temos trindade, tá? Nós somos igual judeus e muçulmanos. Deus é o único e soberano. Tudo mais é criado de Deus. Então nós não temos um Deus tripartite. Uhum. Deus, Cristo, Espírito Santo formando uma divindade, nós não temos isso. Então Cristo é uma criatura de Deus que galgou todo um processo evolutivo e hoje é um ser extremamente iluminado. É o ser mais iluminado que veio à Terra, que se materializou, que se apresentou a nós. Ninguém é superior a Cristo. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Não no nosso planeta, não na nossa casa planetária. Então ele é supremo. Uhum. Nesse sentido, a nossa relação com Cristo é como seria, sei lá, de uma lesma para nós, entendeu? É uma coisa muito, 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 muito. Muito acima, tem. Só que ele fez o sacrifício de se moldar e entrar no nosso plano carnal. Por isso que durante os livros, você pega os profetas, no livro dos profetas do Velho Testamento, eles estão falando da vinda do Messias. Imagina uma pessoa colocando uma roupa apertada. Ele se preparou para vir à Terra. O preparo dele foi mais sacrificante do que viver na Terra 33 anos e depois partir. Porque teve que fazer uma redução daquela grandiosidade mental, espiritual, e adentrar essa matéria tensa que é nossa. Ele teve que se, vamos dizer assim, teve que se rebaixar para ele conseguir se comunicar com a gente. Exatamente. Esse é um sacrifício dele de extremo amor. E é o que ele pede para nós, procurar os desvalidos, os pequeninos. É a luz que veio com um buraquinho de uma formiga, entendeu? Então, por isso você tem toda aquela parte do Velho Testamento, Oséias, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Daniel, dizendo que o Mestre estava chegando, que o Cristo estava chegando. Como se estivesse dizendo assim, esperem que ele está vindo. Ele está se preparando, está se arrumando. Sabe quando você espera uma menina que está se arrumando, demora 3 horas para se arrumar? Sei bem. Você fica esperando? É algo assim. Então ele veio. Reencarnação, Jesus na época não se pronunciou muito isso, porque Jesus veio espiritualizar. Você pega o Velho Testamento. Onde é que existe céu no Velho Testamento? Céu, como questão céu, de paraíso. aquele lugar, paraíso transcendente.
Ser bem sincero, não me lembro. Só no começo, É, que o homem foi expulso e perdeu. eu imaginei só no Gênesis. Onde é que mesmo. existe inferno no Velho Testamento? Você vai morrer, vai pro inferno com o capetinha te espetando. Em lugar nenhum. Onde é que existe capeta, diabo no Velho Testamento com chifrinho vermelho de rabinho? Não, isso eu sei que não tem. Também não existe. O Velho Testamento, ele põe recompensas na terra. Tudo no Velho Testamento gira na terra. Ser fiel a Deus, a sua lei, seus mandamentos e preceitos, e terás vida longa, filhos, fartura de bens. É uma visão assim meio que materialista de recompensação, de compensação e de recompensa. Não transcende, não vai além. Então Cristo, quando vem, ele fala que meu reino não é deste mundo. Ele começa a espiritualizar a humanidade. A vinda do Cristo coloca o homem além do túmulo, além da cova. Tanto que no judaísmo, até hoje, a religião de Israel, a grande maioria não tem o conceito de céu e inferno. Morre, apaga, e quem sabe um dia Deus o faça voltar à vida. Só que esse voltar à vida também existe no judaísmo como reencarnação. Se você assiste o filme A Lista de Schindler, você vê no começo do filme um monte de judeus fazendo uma sessão espírita, invocando os ancestrais para saber o que fazer diante da ameaça nazista. Eu não sabia dessa. Eu não... Assista o filme A Lista de Schindler, que no começo você vai ver os judeus reunidos numa sessão espírita, tentando contactar os ancestrais para se orientar pela sua ancestralidade o que fazer, porque eles percebiam um perigo iminente. Mas o texto, existe vários. Eu vou te dar o texto clássico. Quando Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem que eu sou? Que és Elias, que és João Batista, que é fulano ciclano. Como é que Jesus seria Elias? Se Elias já tinha vivido milhares de anos antes dele. Se pensar na ideia, se pensar na ideia da crença católica, ele não seria, porque não teria como. Mas se a gente usar a ideia da reencarnação, ele poderia ter sido Elias. Bom, aí das respostas que se dão, João Batista também já tinha morrido, já tinha sido decapitado. Ele decapitado antes de Jesus? Sim, Acho que... antes. Ele era primo de Jesus, carnal, e foi decapitado porque ele acusava eu não lembro da personagem agora, de estar cometendo adultério porque não poderia estar, ela não era casada legalmente com o cônjuge consorte dela. Eu lembro que até que ele colocou a cabeça dele na bandeja de... Ela pede a cabeça dele em prêmio. Isso, eu lembro dele. E Jesus fala claramente, Elias já voltou e vocês não perceberam. E aí conclui-se. Aí entenderam que Elias era João Batista. Então Elias é a reencarnação de João Batista. Só vou dizer esse texto, pronto. Existem mais outros. Só esse daí já... Eu falei, ele voltou, vocês não viram. E os discípulos entenderam que Elias era João Batista. Pronto. Simples assim. Eu tinha parado para pensar desse lado assim. Mas essa frase eu não conhecia. Existem outros textos. Mas nunca, esse que você comentou, ele nunca trouxe algo, vamos dizer, extremamente literal. Até porque o objetivo dele era mudar a ideia da recompensa, entre aspas, material, uma recompensa mais espiritual. Exatamente, porque tem aquele momento que eles dizem assim, aí são os fariseus e os saduceus, porque na época de Jesus tem saduceu e fariseus, e tinha os essênios também. O fariseu acreditava numa vida pós-morte. Os saduceus, não. O cristianismo herdou os fariseus. Todo cristão acredita numa vida pós-morte. O saduceu não, que é o judaísmo de hoje. Então os saduceus e os fariseus brigavam entre si e provocavam Jesus. Então até aquele momento que diz assim, mestre, se uma mulher se casa e o marido morre. Porque no judaísmo, se uma mulher se casasse e não tivesse filhos, o nome do marido não poderia desaparecer. Ela teria que casar com um irmão desse falecido e ter um filho.
E o filho não seria do pai biológico, seria daquele que faleceu. Oxi, Porque você tem em Israel, você já viu que a palavra Ben, B-E-N, tipo o nome do filme Ben-Hur? sei. Ben quer dizer filho de, Ben. Você é José, Ben Manuel, Ben Hamilton, Ben. É assim que se faz a descendência. Fulano, filho de fulano, que é a genealogia de A Jesus gente vê muito isso na Bíblia, né? no livro de Mateus. Esse Ben árabe é Ibn, I-B-N. Você pode ver que alguns nomes árabes têm Ibn. Muhammad Ibn, sei lá, Farouk, digamos. Fulano, filho de, é uma tradição semítica do povo do Oriente Médio. Então você vai que eles colocam ali um caso para Jesus que a mulher casou várias vezes e cada um morreu, enfim, acabou não tendo filho de ninguém. Aí ela morre. No céu ela vai ser mulher de quem? Se ela vai chegar lá, vai encontrar ex-7 maridos. Essa pergunta é dos fariseus. Por quê? Porque os saduceus jamais admitiriam a vida após morte. Então, para eles, acabou. Então, o fariseu perguntou isso. Jesus falou assim, mas no céu ninguém se casa e nem se dá em casamento, porque são como os anjos, que é o que a doutrina espírita ensina. Não existe sexo na espiritualidade, porque nós somos criaturas de Deus. O sexo só é na Terra como elemento de reprodução. Espírito não faz sexo, que é criado por Deus. No mundo espiritual, nas colônias espirituais, existe uma irmanação. Os laços de família são respeitados. Fulano foi meu pai, foi meu avô, foi minha esposa, foi meu sobrinho e tal. Mas, efetivamente, perante Deus, somos todos irmãos. Então, essa colocação é o que Jesus veio trazer. Mostrar uma continuidade da vida. Que isso não existia. Então, ele se limita... Limita não, porque ele falou de reencarnação. Mas eles colocam isso de uma forma mais clara. O objetivo dele era espiritualizar a humanidade. Meu reino não é deste mundo. Isso é interessante, assim, hoje eu fui, todo domingo agora eu tô indo na missa com as crianças, né? Até eles começaram a pegar, somente o mais velho. Aí hoje teve aquela passagem, acho que são os fariseus, se não me falha a memória, que eles falam eles fazem aquela pergunta maliciosa para Jesus. Agora não lembro qual que é fazer a ideia. Se César, se é errado cobrar imposto, o quê? Dá o imposto a César. Aí Deus fala, dê a César que é de César, dê a Deus que é de Deus. Comentando isso, eu vejo muito agora essa ideia de dê a César, que é o dinheiro, o material, dê para ele. Porque agora o importante não é isso daqui que a gente tem aqui na Terra, não é esse daqui. Mas é o que você tem, você falou, é que é o seu espírito, é você melhorar a sua espiritualidade, e isso é de Deus, então dê isso para ele. É porque Jesus também disse, né? Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Jesus nunca tirou a humanidade da terra, porque existe um sentido de estarmos aqui. O processo de vivência na terra muito bem vivido te estimula o progresso espiritual. A terra é aprendizado, exatamente por causa da reencarnação. Exatamente por causa da reencarnação. Porque se não tivesse reencarnação, cada ser ia nascer como um ovo, ia nascer no momento ia surgir no momento do nascimento. Então seria um ser que teria tudo a fazer na vida, porque toda a formação, toda a memória, tudo aquilo que a pessoa tem, vem da onde? De uma só existência? E ele então deixa claro isso. A Terra é um local a ser vivido sem aquele apego, sem aquele excesso. Você vive na Terra, você tem que cumprir sua missão, você tem que ser um cidadão, você tem que ser uma pessoa de bem, você tem que desenvolver a ciência, a tecnologia, a arte, a cultura. Viva! Viva bem a sua vida, que é o sentido de estar aqui. Se você negar a vida terrena, você está negando o propósito divino que te colocou aqui, que é um investimento gigantesco. É um investimento gigantesco que você está aqui. O planeta foi construído para você. Toda uma história foi construída para você. Se para assim, todo o universo, de certo modo, ele... Acho que pode pegar assim, a questão de ciência. Para a gente ter vida na Terra, foi tudo feito, parece que tão perfeito,
Cara, não E foi... feito por Cristo. Ou seja, assim, eu tô, Deus chamou Jesus um dia e disse assim, que você vai construir um planeta e vai colocar, isso está no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, Legal. e vai colocar, e vou te dar seres para você tomar conta. Por isso que ele é o nosso tutor, nosso mentor, nosso mestre, ele é tudo para nós. Isso que ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Entre nós e Deus está Cristo, entendeu? Não como um obstáculo, uma barreira, mas como uma ponte, um elo de ligação. Ah, só um segundinho. Não pode pedir. Demorou, hein, filhote? Achei que ia ser mais rápido. Meu tio Marcos, Rafael, que grava comigo. Eu vi no cinema, no teatro. Cara, pega E é por isso que o outro microfone tá carregando lá dentro. Ah, tá. Coloca no seu celular. Por isso que o Evangelho de João, que é o evangelho mais transcendente, porque João era uma mediunidade fantástica, e diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E por meio dele todas as coisas se fizeram. Todo esse texto que está no livro A Caminho da Luz, está no início do Evangelho de João. Que só João diz isso. Que João vê Jesus, sabe, depois. mais transcendental. Não. João é o evangelho mais próximo da doutrina espírita. Tudo que está na doutrina espírita está em João. Ele é que transcende mais. Assim, deixa eu pegar umas perguntas. Deixar algumas de lado, não me esquecer. Mas falando de João, uma coisa... Depois você dita aí. não tem problema não. João teve aquela visão do Apocalipse. Ele é muito espiritualizado, né? Então, assim, a forma dele falar... João era médium. Ele era médium mesmo? Médium. Não sabia não. Médium. Jesus o chama da ilha de Patmos, o faz desdobra, desdobra. Foi no final da vida dele? desdobra, Quando ele escreveu um pouco antes. E mostra para ele todos os fatos futuros. Só que ele isso que eu traduziu pergunto. imagens, porque como é que um homem daquele tempo é igual nós com o sonho. Você tem na literatura espírita, por exemplo, pessoas conversando com a avó e a avó dizendo, toma cuidado com tal situação. A pessoa volta lembrando de uma cobra. O sonho, as imagens são apenas forma de você tentar fixar o que você viu. Porque o teu cérebro, fora desse plano, ele se abre. Ele tem uma consciência mais plena. Você aqui, agora, materialmente, dentro de um corpo, tem o teu cérebro, a tua capacidade psíquica, mental, espiritual reduzida, acomodada. Então João vê aquelas coisas e usa essa linguagem da besta, do cálice, dos cavaleiros, do castiçal, mas ele fala toda a nossa história. Sim. Muita coisa consegue ver isso hoje. E é toda a nossa história, nós estamos falando sobre von Däniken, está registrada simbolicamente nas pirâmides. Porque os egípcios que eram capelinos, e voltaram, cumpriram o seu exílio na Terra, cumpriram a sua missão de trazer civilização, de se expurgar e voltar para o seu mundo de origem, deixaram isso. Cada medida nas pirâmides ali, cada polegada, o dia que a gente tiver a chave de decifrar aquilo, você vai contar toda a história da humanidade que eles deixaram de presente para nós. Vou só a palavra que eu não consegui pegar. Os egípcios eram o quê? Capelinos. Os capelinos é o que exatamente? 4 grandes grupos de espíritos. Não tem o joio e o trigo? Sim. Que no final vai ter a separação? Uhum. Eles são o joio do mundo deles. Qual é a função do joio? Expurgar, aprender, ter uma chance e ao mesmo tempo multiplicar processos civilizatórios. Então na Terra nós temos 4 grandes civilizações capelinas. A hindu, a judaica, os arianos, não os arianos de Hitler, tá? Os proto-arianos da Ásia Central, do Irã, que vão constituir o povo europeu. E o que mais, gente? Os arianos, os hindus, os egípcios e os indianos. Os egípcios já votaram todos. Os hindus, hindu-indianos seria... Não, são diferentes. Hindu seria a religião hoje, mas eu me refiro à civilização. Ah, sim. Sobretudo o hindu é ariano, que submeteu os dravidianos, que é o povo do sul. Por isso que os textos mais antigos de religião no mundo são os Vedas, os mais antigos.
Isso da religião, tá vendo? Esse tempo atrás eu estava estudando que diz que até na religião tem os textos antigos, tem essa briga entre eles aí lá dentro, né? Da própria religião. Por exemplo, a figura do Cristo está em todas as religiões, só que não como apresentado claramente. Cada um com mas sua a visão. mensagem dele está lá, porque o Cristo os acolheu. E disse, eu vou ser o tutor de vocês, o seu professor, eu vou tentar encaminhá-los, digamos assim, colocando Sim. uma linguagem bem objetiva. Então todo mundo percebeu que Cristo existia. Cada um na sua visão. Cada um percebeu que havia. Assim, Então você vai encontrar nas religiões uma referência a um ser iluminado que vem. Por exemplo, dentro do hinduísmo você tem a figura de Krishna, sim, ele que veio e trouxe outra coisa. que fala em nome de uma divindade suprema, o Brahman. Acho que é justamente essa que eu comentei. Mas os egípcios foram embora. Os que estão aqui são apenas uma descendência material de DNA genética. Aquela tá. comunidade, aquela família espiritual não está mais aqui. Voltou para o seu ponto de origem. Que não sei que ponto é, mas é de onde vieram todas as pessoas que estavam com Jesus aqui. Jesus, quando veio na Terra, ele mandou 7 preparar a vinda dele. Maria, a mãe dele, José, o pai dele, João Batista, que foi primo dele, os pais de João Batista, Ana e Joaquim, né? Eu não vou lembrar. Ana e Zacarias. Ana e Zacarias? E depois vem aquela que ficava no templo, Ana, a profetisa, que anunciava a vinda do Messias, e o velhinho, que foi Simeão, que pegou Jesus no colo e disse, agora eu posso morrer, porque eu conheci meu Messias. Esses 7 fizeram um trabalho energético, fluídico, tipo assim, criando uma corrente, digamos assim, para que ele viesse. Eu falo isso, me arrepia. Então nós somos herdeiros, nós, Terra, de outros mundos perceptíveis para nós ou não perceptíveis, que o universo que você vê que é infinito é apenas um dentre vários. Ao redor da Terra tem vários mundos, vários planos de existência. Então, a gente percebe um universo, ainda que seja infinito para nós, a Hubble, essa outra que está aí, estão pesquisando, James Webb estão pesquisando, existe muito mais do que a gente não vê e não percebe. Então, essa galera toda, digamos assim, vieram constituir, ajudar o Cristo nessa missão de constituir este planeta e são orientadores nossos. Maria é um ser que, quando desencarnou, tinha méritos de voltar para o mundo dela e para bem longe. Ela pede para Jesus, posso continuar com você aqui? Ele falou, continua. Por isso que as religiões perceberam Maria como a grande mãe. Na Igreja Católica você tem Maria até como mãe. Sim. Você vai no Japão, é Canon. Existia uma coisa que é no tempo de vocês chamada máquina fotográfica, chamada Canon. K-A-N-O-N. Aqui no japonês é Kanon, que também está no budismo. É a mesma coisa. Você vê uma imagem de Kanon, é uma mulher cheia de nenê nos pés. Que Kanon acolhe os seres que desencarnam em tenridade, tipo bebê, criança. Ela sim. que recolhe. Para nós espíritas, Maria hoje trabalha quase que exclusivamente com suicidas. Ela chefia um grupo de trabalho que acolhe os suicidas. Ela que resgata e traz para a reencarnação. Porque senão... Porque a única local, a única doutrina cristã, isso daí eu posso falar sem qualquer vaidade, que acolhe o suicida é a doutrina espírita. A maioria condena, porque nas demais eles são excomungados ou já execrados e tratamento por fogo eterno e acabou. É o suicídio. Não existe missa por suicida. Não. Mas na doutrina espírita, você ora pelos suicidas. Tanto que você tem Ivone Pereira, que foi uma mulher médium, que tinha curiosidade, se ela soube, fulano de tal, lá no século tal, se ela é um músico, um compositor, um escritor. Ivone Pereira, tem vários livros dela. Se suicidou. Ela pegou um caderninho, com 16 anos de idade, ela anotava os nomes, e por misericórdia ela orava por aquelas pessoas que ela nunca conheceu, que eram pessoas de séculos e séculos que viveram antes dela e de outros países, né?
Tipo compositor de música clássica, escultor, enfim, grandes pessoas que ela teve conhecimento. Geralmente pessoas famosas, porque senão não teria chegado essa informação, né? Você não Você não sabia que fulaninho é complicado. lá no interior da Alemanha se suicidou, porque você não tem essa informação, né? E ela fazia orações. Um dia, pela mediunidade dela, apareceram vários deles, Agradecendo. agradecendo e disseram: você foi uma suicida, você hoje trabalha pelos suicidas e todo o teu trabalho mediúnico vai ser pelos suicidas. Toda a obra de Ivone Pereira é voltada a suicídio. Mas assim, quando você, assim, nesse assunto, quando você se suicida, por Maria fazer esse grupo especial para isso, tem alguma diferença? Tem, porque o suicídio, toda agressão à vida seria um pecado capital. Só que para nós espíritas não é condenação eterna, mas é um castigo, é uma violação grave às leis divinas. Então, matar uma pessoa ou matar a si mesmo é grave. Então, um espírito que se suicida, tirando os atenuantes, que às vezes a pessoa está numa perseguição, está num processo de que outras pessoas induzem a um desespero profundo, então essa pessoa tem um atenuante, certo? Mas geralmente o suicida, ele passa por um período de muita perturbação, numa região própria, onde ele tem que esvair toda a energia fluídica, física, que está no corpo físico dele. Ele sofre vampirização, porque outros espíritos trevosos vêm tirar dele aquela vitalidade, como se fosse uma pessoa, você colocar um animal sangrando dentro de um rio cheio de piranhas. Às vezes as pessoas têm suicídios na família, infelizmente a gente não se aprofunda muito nessa realidade para não chocar familiares de quem tenha suicídios na família, mas é uma situação muito grave. Aos poucos, essas pessoas vão se recuperando e têm a oportunidade de voltar. E a reencarnação cobra do suicídio o tempo que ele não cumpriu. Então ele ficaria nesse... O cara, sei lá, cometeu suicídio faltando 1 ano para ele partir. Ele vai viver 1 ano na Terra. É 1 ano... O cara, 3 horas antes de ele partir, ele vai viver 3 horas na Terra. Essas 3 horas a mais que ele viveria na próxima vida, ou só as 3 horas e... Ele vem para cumprir o tempo que ele partiu. Aí depois ele... É cobrado. Seria uma criança que nasce e vive 3 horas. Aquela criança que nasce, vive 1 mês, 2, 3, muito provavelmente é suicida, porque ninguém nasce para a morte. As pessoas nascem para viver. Mas ela tem uma reparação. Ela tem que reparar o passado dela para depois continuar uma nova oportunidade de existência. Há um tempo atrás a gente estava conversando, acho que... E quem cuida dos suicidas é Maria. E Maria é um espírito próximo de nós. Muito próximo. Você quase pode tocar assim nela. Muito próximo. Ser iluminadíssimo, porque recebeu o Cristo no ventre dela. Você imagina você receber o perispírito de Jesus em você. Essa coisa surreal aqui. Você tá, mas, você ao mesmo tempo, um ser que... pediu, que posso ficar com você aqui e cuidar dessa humanidade? Pode. Por isso que esse amor dela é identificado pelas religiões. Como eu disse, dentro do budismo você vê uma imagem... Procura no Google Kanon, imagem de Kanon. Você vai ver uma mulher, só com aquele jeitão budista, né? Tem o seu... Cheio de criancinhas no pé, assim. Bebezinhos, anjinhos. Porque até no budismo eles sabem que ela cuida de crianças. E no nosso caso a gente sabe que ela cuida dos suicidas também. Você comentou que essa vida... Enfim, é um trabalho de amor, entendeu? São seres que nos amam. E eles cuidam de nós, porque nós somos ainda criancinhas para eles. Você falou, a Maria podia retornar, resolveu ficar, ninguém faz isso. Retornar para o plano dela, né? Sim. Não, ficar no plano dela. Mesmo Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, quando terminou a última encarnação dele no Rio de Janeiro, ele foi convidado a ir para um plano superior. Não retornar ao mundo dele, mas um plano superior, que no Islã chama dos 7 céus. Por exemplo, André Luiz, quando desencarna, ele encontra a mãe dele num plano superior. Ele não vê a mãe dele. Ela vem visitá-lo. Eu falei que existe vários mundos ao redor do nosso, né? Ele não vê a mãe dele. Ela vem visitá-lo. Ela vai no nosso lar visitá-lo. E o pai dele estava no umbral. Umbral seria... O inferno. Assim. O purgatório, digamos. Assim.
que embora o purgatório não existe mais, né? Extinguiram. Não existe mais o purgatório, acabaram com ele. E tem as trevas, né? Que começa, seria o centro da Terra, o Hades dos gregos, que é um mundo pesado. Ali a gente não tem informação sobre ele. Como diz os jovens, ali é punk. O umbral seria suave em relação às trevas. Aí meio que o umbral você fica um tempo lá e para poder se O limpar. umbral seria eu chamo assim umbral de lava-jato. Assim, Você vê que o carro sujo, precisa dar uma lavadinha para entrar em casa, senão a mulher vai brigar com o pneu tá sujo. É onde você se depura. Você não sai iluminado, porque as esferas próximas da Terra são apenas uma continuidade ao redor daquilo que nós somos hoje. São várias esferas, então. Mas mesmo assim, às vezes a pessoa sai com muita carregada ali, né? Muita carga material, de apego, de materialismo, às vezes de ódio, de rancor. Então expurga um pouco para poder chegar a um local onde você vai ser acolhido. Aqui você nasce numa enfermidade, você quando retorna ao mundo maior, você renasce dentro de uma enfermaria. É tratado, é acolhido, quando você está capacitado, você é convidado a trabalhar e servir, estudar e progredir. Até a hora de voltar, que são os espíritos errantes. Tem espíritos que saem do nosso plano, eles não voltam mais para o nosso, eles vão para planos superiores. São preparados para migrar para o nível acima. E tem quantos níveis? Sim, tem o nosso. Filha, é a evolução humana, é a distância entre nós e Deus, entendeu? Eu fico pensando, se a gente, vamos dizer, o modelo ideal é Cristo, e a diferença é a gente com uma letra. E veja bem que Jesus nunca disse, me siga, ele falou, sede perfeitos como perfeito é o Pai que me enviou. Porque Jesus nunca se disse ser Deus. Não, ele só dizia assim, eu e o Pai somos um. Nós somos uma unidade porque ele já é ligado ao Pai. Ele conseguiu chegar a Deus, ele despachou com Deus, ele viu a Deus, ele conheceu a Deus, ele tem uma conexão com Deus. Então, né, existe essa unidade, que é o destino nosso. A gente nasce de Deus, a gente volta a Deus. Quando você voltar a Deus, você vai perceber todas as coisas. Aí você adquire uma consciência cósmica do amor incondicional a todas as criaturas e conhecer todas as coisas. Fora isso, nós somos aprendizes. Mas ter conhecimento, mas tem quantos níveis que vocês conhecem mais ou menos? É impossível, porque existem planos. A gente tem uma classificação. Os mundos primitivos seria sem o homem da Idade da Pedra. Uhum. Sem lei, sem ordem, a lei do mais forte, dos brutos, um homem animalizado. Aí você tem a era clássica, que surge a literatura, as escritas, as grandes civilizações como Egito, Grécia, Roma, China, Incas, Aztecas, Maias, etc. e tal. Isso a gente chama de mundo primitivo. Uhum. Quando surge essa época clássica, a gente entra no mundo de provas e expiações, que é o nosso estágio atual. Agora a gente está migrando para o mundo de regeneração, por isso que nós vivemos as grandes tribulações bíblicas. Que, segundo Emmanuel, começa lá na guerra sino-japonesa, no final do século XIX. Vocês podem contar uma série de fatos que virão, que vão engrossando, como se fosse uma chuva que vai apertando, que vai levar o homem a um gargalo para ele se modificar. Que pela reencarnação, todo mundo está sendo chamado para uma última... Sabe como se fala na escola, quando você tem uma chance de fazer uma prova de recuperação? Sim. Todos nós estamos sendo chamados. Por isso não se espante se você ver nascer uma criatura que seja abominável aos olhos do mundo. Criminosa, violenta, com a mente obliterada, porque todo mundo virá. É o joio e o trigo. Essa época nossa, terremoto, pandemia, doenças. Jesus disse, no Evangelho de Mateus, eu vireis falar de guerra. Hoje está normal já. De pestes, de fome, mas ainda não será o fim. Ainda não será o fim. Se você pegar, está tudo acontecendo atualmente, né? Não será o fim. Porque isso aí não é o fim do mundo, não existe fim do mundo. Não existe fim do mundo. Existe transformação do mundo. Aí, nesse momento atual, muitos espíritos estão desencarnando hoje e não voltam mais para a Terra. Eles estão já se preparando para fazer a viagem que os capelinos fizeram vindo para cá. Eles vão para algum local, eu falo brincando nas minhas palestras, vão pegar dinossauro à unha, vão comer Bronto Burger,
hambúrguer de botossauro, entendeu? Vão levar. No dia que tiverem reajustados, voltarão. Que a Terra, o próximo estágio dela é uma terra de regeneração. Que não é uma maravilha, não é um mundo de santos, mas são pessoas que querem o bem. Que se comprometem com o bem. O bem para si, o bem coletivo, o bem de todos. E a doutrina cristã ela tem um forte conceito de justiça social. Por isso que existe o próximo. Ama a Deus, o próximo a ti mesmo. Um triângulo. Então o social é sempre presente. Sim. Você sabe muito bem que o espírita tem que fazer um trabalho social. Você tem na família milhões de exemplos disso. Se não houvesse trabalho social, você pode ser um estudante de espiritismo, mas não um espírita. Pode ser um estudioso, mas não um espírita. A família sempre, desde que eu me lembre, sempre teve. Seja na creche. Vamos transformar o mundo? Não. A gente vai dar alimento para uma pessoa passar de um dia para o outro. Você já cumpriu a sua parte. Que o dia de amanhã, de repente, para aquela pessoa, surge uma oportunidade para ela. Só garanto que a pessoa chega o dia de amanhã. Você entendeu? Mas voltando ao que nós estávamos falando. Então a gente viu essa transição para o mundo da regeneração. Depois da regeneração vê os mundos evoluídos. Depois vê os planos superiores. Mas quanto mais esses planos avançando, a gente vai se desmaterializando. Aí quando o planeta Terra vai implodir, vai deixar de existir, porque já cumpriu sua missão. Aí nós já estamos numa outra esfera, menos material. Entendi. Mas aí você tá. Daí para frente ninguém sabe, isso não é revelado, não tem Só como. quem tá lá que vai A gente lembra do inferno. Dante escreveu o inferno. Dante é um grande médium que escreveu o Inferno de Dante. Tudo que ele descreveu ali, tirando, claro, a beleza literária e algumas coisas assim, muito pontuadas, você pode entender aquilo. Tanto que ele fala que no final do livro, o pior dos infernos é para as pessoas omissas. Os covardes, os omissos, aquele que fica em cima do muro. Que Jesus disse isso, eu vomito os omissos. No Inferno de Dante, o último não era não são aqueles 2 traidores que tá lá na boca do diabo? No final do... Não é o final do livro, eu digo na parte final que ele apresenta o pior dos infernos, que seria os omissos. Depois que tem esse... Tipo assim, mesmo que você erre, ou acerte, faça algo, só não fique... A parábola do talento que você enterra. Você não multiplica, você não faz nada, você enterra com medo. Acho isso é uma coisa que eu sempre deixo muito claro. Então, respondendo a tua pergunta, não dá como falar, é igual o número de pessoas que existem. Quantas pessoas existem no universo? Quantos seres humanos? Porque o universo é humano, tá? Se tiver alienígena, como tem por aí, é igualzinho a nós. Você vai estar um pouquinho adaptado ao mundo dele. Não tem nenhum alienígena com antena verde, com cara de lagartixa, essas coisas não, entendeu? Olho de peixe, não. Somos humanidade. Cada um se adapta no ambiente normal. Claro que as proporções dos planetas com alguma adaptação no perispírito e as condições materiais de vida. Sim, normal. E isso acaba assim, você comentou sobre essa ideia de alienígena. Hoje, como a gente estava conversando mais cedo, voltou muito forte essa coisa de alienígenas aqui e tudo mais. Como está assim, e não só trouxe essa ideia de alienígena, mas juntou muito, já começou antes, tem muitos caras, muitos se dizem, mas falam que Deus, Jesus Cristo e tudo isso tem um lado espiritual, só que esse lado espiritual é mais uma ideia que a gente tem do que eles são, que não são seres e que ele fala, são seres alienígenas mesmos, cosmos. Como é que você vê essa nova roupagem, essa nova ideia, que não é novo também, né? Mas essa mistura que eles fizeram agora. Bem, eu sou de uma Brasília que era ufóloga, a Brasília mística dos anos 70, 80 e 90. Depois desapareceu. E agora que esse movimento neopentecostal desapareceu de vez. Brasília era cheia de lojas esotéricas. A gente ia assistir palestras sobre duende, gnomo, extraterrestre e tal. Isso como estudante, apenas vivendo aquele momento. Não quer dizer que era a nossa crença, entendeu? Não, mas conhecimento... Então, por exemplo, teve grandes ufólogos em Brasília que são famosos mundialmente.
Dentre eles o Coronel Uchoa. O Coronel Uchoa dava palestra na UNB. Nós assistimos palestras do Coronel Uchoa na UNB. E não tinha essa visão que tem hoje. Eram seres em busca de comunicação. Lembra do filme? Bom, lembra assim, vocês devem saber ou ter acesso a ele. Contatos Imediatos de Terceiro Grau? Steven Spielberg. Daquela música. Pam, pam, tan, 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 tan. A opção do último que lançaram. Quando aquele filme foi lançado, teve um congresso de ufologia internacional em Brasília, aqui não existia o centro de convenções ainda, perto da torre de TV. Acho que aqueles espaços ali da Funarte. E ali o pessoal da ufologia disse que havia 3 tipos de contato: o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau. O primeiro grau é aquele momento que o cara vai comer um purê de batatas e replica, faz a escultura daquele lugar, aquela montanha, acho que é no Wyoming, montando um daqueles estados americanos, aquele rochedo daquela montanha, né? O primeiro grau é a intuição. O segundo grau é quando você avista a espaçonave. Que essas pessoas dizem lá de Varginha, eu vi o escovador voando. E terceiro grau, quando você tem um contato direto com a pessoa. Então havia essa linha de pesquisa em Brasília. Hoje, o que aconteceu é que pegaram esse conceito de ufologia e ligaram uma certa religiosidade. Sim. Isso não existia. E isso se deve muito ao que nós temos aqui no bolso chamado celular, redes sociais, que as informações vão se tocando, acabam se interpenetrando e gerando algo híbrido. Então essa visão que você está propondo hoje é estranha para nós. O general Uchoa certamente não conheceu isso, que já partiu dessa vida, desencarnou. Então, isso é coisa híbrida, é tanta informação que se cruza, interpenetra, e aí acaba se fundindo. É como se fosse as religiões que existem no Brasil, que é de sincretismo. Então, a ufologia nunca teve isso. Na doutrina espírita não existe ufologia, tá? A gente sabe que existe. Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu Pai. Essas moradas podem ser tanto espirituais, como existe ao redor da Terra vários planos, vários mundos. A Terra é como se fosse uma semente, sabe aquelas bonequinhas russas, babushka, que você põe uma dentro da outra? Vai só crescer. Você vai pôr uma dentro da outra. Então a Terra que nós percebemos, é uma babushka, mas tem outra ao redor, tem outra ao redor, tem outra ao redor. Quanto mais alta, assim, mais externa, ela é mais evoluída. Uhum. Entendeu? Então a gente sabe que existe N moradas por todo o universo, não existe vazio, Deus não criou nada à toa. Não existe um espaço, não existe um nada. Não existe o nada. Porque o nada, ele não existe, porque se existe algo, não pode ter o não existir. Mas isso é filosofia espírita, tá? Isso é outra matéria, outra área. Então, o doutrina espírita sabe, por exemplo, Jesus para nós, ele não é da Terra. Se ele construiu o planeta, ele não é da Terra. Estrito modo, Jesus é um alienígena. Ele nasceu, viveu em algum local que não é a Terra. Ele construiu. Ele fez. Maria não é da Terra. Esse pessoal que ele enviou Elias, esses grandes profetas de Israel, Abraão, essa galera já veio de outros lugares. Nós somos herdeiros deles. Sim. Então a gente não precisa de disco voador. A gente já teve contato. Não precisa de disco voador. Porque o espírito pode muito bem vir a encarnar nesse mundo novamente. Como nós aqui deixamos quando a gente cumpre. Tem espíritos que não ficam mais na Terra. Eles não vão nem para um plano superior aqui no nosso orbe, eles podem ir para outro canto. Existe a migração. Os planetas são como se fossem casas de uma rua. Existe desde que seja o mesmo padrão vibratório, cada um é restrito ao seu grau evolutivo. Você não vai para planos superiores se você não estiver preparado para. Mas você pode mudar de endereço. Isso existe na doutrina. A doutrina é muito revolucionária nesse aspecto. Ela traz conceitos assim, ela é do século XIX, mas ela traz muitas coisas que hoje se discute, que começa a se discutir.
Então, para nós não existe essa questão. Existem seres em outros planetas? Sim, existem. Mas eles não são verdes, anteninhas, não são o olho de peixe, são pessoas, é uma humanidade como nós somos. Sim. E ninguém precisa de descobridor para vir até aqui. Um dia vamos contactar, sei lá, a humanidade do futuro vai contactar uma humanidade do futuro do seu plano? É possível, mas tem que ter uma evolução para que haja paz. Se a gente já vive em conflito aqui, imagina você detectar. Imagina você detectar uma civilização, materialmente falando, você perceber. Como é que fica a figura daqueles que se dizem deuses na Terra? Eles caem. Deuses da religião, da política. Eles vão cair. Como é que fica esse Deus que a humanidade criou só para si? Que o Deus que está aqui é só para a humanidade. A doutrina espírita que coloca o Deus para todo mundo. Uhum. Vamos jogar a coisa bem assim mesmo. E aqueles seres de outros planetas que não foram batizados vão para o inferno? Não. Sabe? Então você vê que existe um relativismo. Você tem que... A doutrina te faz pensar de uma forma mais universalista. Então, se a humanidade, para encontrar, tipo assim, detectar uma humanidade do seu mesmo plano vibratório que você possa ver, que tem coisa que a gente não vê. Existe, mas não vê. Não vê, porque você tem, por exemplo, Júpiter. Júpiter, para nós, é uma nuvem de gás, né? Você não tem terra firme ali, você não pisa em Júpiter. É gás, uma concentração de gás. Mas a gente sabe que ali existe, inclusive, segundo a tradição, é um dos pontos mais evoluídos do sistema solar. Sim. Ao redor de Júpiter. Mas são planos que nós não percebemos. Agora, perceber um plano. Existe um filme também que eu acho muito bom chamado Contato. Em que a moça entra num aparelho e diz que foi uma alucinação dela, mas quando eles veem o tempo de estática, ela ficou 36 horas, enquanto que no tempo real foram apenas 3 minutos. E ela se aproxima e vê seres. Então, esse contato, se acontecer, tem que ser uma humanidade avançada que tem um diálogo de paz com outro plano. Porque se nós aqui na Terra hoje somos tão primitivos, tão presos, vai ter guerra. Que se a gente encontrasse outro planeta, nossas religiões desapareceriam, menos a doutrina espírita. Sim. Desculpa falar isso, mas menos a doutrina espírita. Todas as demais ruiriam. As autoridades religiosas que têm o poder de mando de decretar se você é salvo ou vai para o inferno, você é filho de Deus ou não é, iam falar para as paredes, que poder que eles têm? Política, militar, seria um caos total. Você entendeu? Então é um impacto muito grande. Porque a providência divina reconhece a nossa pequenez. Então, existe uma barreira. Quando tiver maturidade, igual a nossa, a doutrina espírita chegou no século XIX, por quê? Porque surge o materialismo. Na obra de Karl Marx, ela surge em Lyon, na França. Do outro lado do Canal da Mancha, Karl Marx está lançando o Capital, que coloca o materialismo que já existia, mas coloca o materialismo dialético, que é uma forte estrutura. Baseado na dialética de Hegel. Aquilo ali é muito forte, então seria assim, a doutrina espírita vem para defender as religiões. Acho que ela mostra por meio da ciência que Deus existe, que existe uma vida após morte, existe uma comunicação. Quem são os anjos? Que está na Bíblia, que aparece. Os anjos apareciam para Abraão, comeram carne de bezerro e ainda beberam vinho. Tem várias situações que eles meio que... Jesus materializa Moisés e Elias e dá ordem para eles, porque Jesus ia passar pelo processo da desencarnação e coloca o governo do mundo na mão deles. Os apóstolos vêm e falam, mestre, mas isso é tão... Vamos fazer então uma cabana, porque é noite, vamos matar um boi? Fala, não precisa. Que é a transfiguração do Tabor. Ele coloca ali Moisés e Elias. Elias que já tinha vindo como João Batista. Moisés não sabemos. Porque é perigoso você querer identificar as pessoas, porque depois ficam tentando criar história, sabe? Mas eu posso te dizer que Joana d'Arc foi Judas Iscariotes. Isso eu posso te dizer. Sério? É. Por quê? Eu fiquei curioso. Joana d'Arc foi Judas Iscariotes. Isso já está revelado, comprovado. Tá aí uma coisa aquilo que fez com Cristo foi até um suicida, volta em defesa do Cristo e é morta. Morta traída. Como foi
Mas é interessante. Então a gente são as histórias que a gente tem comprovado, mas a gente não busca essas vinculações, porque não fica criando mitos, entendeu? Fantasiando. Você vai inventar, você vai acabar vendo que não, daqui começa a forçar algumas Porque tá coisas, cheio né? de gente na internet falando com Deus, né? Então você quer mais o quê? Já é perigoso. Agora virou, você falou, agora com essa mistureba que a gente tem com a rede social, que como fácil é falar. Eu vejo cada coisa, eu vejo assim como se fosse doutrina espírita, mas eu vejo cada coisa. Não, tem algumas, eu já desisti, às vezes eu nem abro mais para não ver, entendeu? Porque a gente tem uma fidelidade à doutrina, um compromisso. É o evangelho redivivo de Cristo, trazido da poeira dos tempos para o original. Então a obrigação nossa é preservá-lo. Esse momento de provas e expiações é preservá-lo para que no futuro ele seja luz para o mundo. Porque a humanidade vai se perder em termos de ideias. E essa mistureba que está aí faz parte desse processo. Se você pegar a Igreja Católica, agora passou pela grande mudança, né? O rito, o grande livro que segue a missão romana, foi reformulado, chegou na 3ª edição. Agora? A partir de novembro começa a usar ele no Brasil. Onde ele vai pegar mais afinco no latim a tradução. Não vai vir da tradução grega. Que já mudou muita coisa. Que é Gregório, que foi escrito por Gregório. Né? Nós temos, por exemplo, a figura de Francisco de Assis, chamada da Igreja Católica, que Cristo mandou para ser um dos reformadores da igreja, para trazer de volta a questão da humildade e da pobreza, do serviço ao próximo. Ele é um cara que eu queria te perguntar. Ele e Clara, os dois se amavam, nunca se tocaram, os dois vieram como casal missionário, é um tipo de casamento que a gente chama de casamento de missão, quando ambos têm um propósito maior, nunca se tocaram, cada um fundou sua ordem religiosa e deixaram um exemplo para a Terra. Francisco de Assis é uma figura muito consagrada dentro do meio espírita. Porque no catolicismo ele também é considerado o top do... Lá, no catolicismo, São Francisco de Assis assumiu o lugar onde Lúcio ficava. Ele ficou realmente ali no topo que podia. E ele veio... Santa Clara, assim, ela, assim, igual eu falo assim, eu tô seguindo, tá indo agora a missa que a gente convoca as crianças, justamente de São Francisco, lá no final da Norte, a Basílica de São Francisco. E eles trazem muito isso, também as vezes que a gente vê lá, que essa ideia de Santa Clara é especial ali na hora. Assim, é um espírito ligado a Francisco, de muito amor, mas não amor dos olhos terrenos, sem qualquer ligação física. Encarnaram juntos, ela deu suporte a ele a ela, e cada um fundou sua ordem. E as duas ordens hoje são muito ligadas. E a gente os conhece e os reconhece dentro da doutrina como eles foram enviados de Cristo. Que Jesus sempre mandará mensageiros quando for necessário. Em qualquer meio religioso. Que religião só existe na Terra, não existe religião no mundo dos espíritos. No mundo dos espíritos existe uma verdade, um conhecimento. É aquilo. Aí quando veio para a Terra, cada um cria uma religião baseada no que vê, no que... Sua cultura, sua tradição, nos seus interesses também, que muita religião é criada em interesse, entendeu? Não existe religião. Parte é criada em interesse. Não existe religião espírita. Existe um conhecimento, a doutrina, um corpo de informações, que é um pedacinho, um recorte das grandes leis cósmicas, que nós não sabemos tudo. Jesus veio nos trazer algo, um pedaço, uma porção que nos é necessário. Lá no futuro, quando tivermos mais maturidade, Deus vai nos mandar um pouquinho mais. A doutrina espírita não é uma revelação fechada, ela não está pronta. Ela é uma pirâmide virada para cima. Ela se abre. Mas ela tem um corpo doutrinário para você peneirar as coisas, entendeu? Não colocar besterol aqui dentro. Ela tem uma lógica que te permite fazer deduções e saber o que é adequado, que faz parte da doutrina. Não é um elemento estranho que combate, que desestruturaria filosoficamente a doutrina. Mas ela não é fechada. Você perguntou quantos graus evolutivos existe? Não sei. Quantos planetas habitados existe? Não sei. Eu vou te dizer muito, não sei. Até porque... Mas se eu ler as 1000 obras que Chico Xavier deixou, ainda vou aprender um pouquinho, entendeu? Fora o que tem por aí. Eu acho isso que é interessante, quando você fala assim, olha, eu conheço um pouco. Eu assumo que eu conheço só um pouco, eu sei que tem muito mais ali que a gente vai conhecer
talvez a gente conheça Mas mais Jesus pra disse. frente. Isso eu acho interessante. Há muita coisa que eu não posso vos ensinar, mas enviarei o Consolador prometido, que para nós é a doutrina espírita. Assim, vai colocando de acordo com que a gente for ter a capacidade de entender, de aprender, né? Não vai Porque a destacar tudo de uma informação, vez só. ela é perigosa. A informação é o Se poder você de dá tudo. um conhecimento de alta tecnologia para um povo atrasado, ele vai criar armas de destruição letal, ele vai criar mecanismos de opressão, de destruição. Que é o que acontece hoje. Sim. Não, eu acho que exemplo disso. Quanto mais Isso é internet. maior maturidade moral você tiver, maior vai ser teu conhecimento científico, tecnológico, e a tua maturidade vai reverberar numa literatura e numa arte mais avançada. Que tudo isso existe no mundo maior. A gente aqui é uma cópia imperfeita, pálida do que tem lá. Porque o mundo espiritual não é assim, aquele mundo de nuvens e anjinhos tocando harpa, não. É uma realidade muito mais organizada, muito mais complexa que a nossa. E nós somos aqui, esse lar escola onde os espíritos estão se burilando. Nós somos um lar escola de burilamento. Tudo que a gente tem aqui são chuvas que vêm do mais alto. Por isso que certas ideias, às vezes, elas vêm por todo lado. Mas que todo mundo pensou na mesma coisa simultaneamente. Eu acho que o exemplo que você comentou a gente não tem capacidade, maturidade. Acho que a própria internet mostra isso. A gente trouxe uma coisa que foi criada, a ideia de internet foi criada em 1900 e casqueradas, mais especificamente no livro Neuromancer. Antes dessa ideia toda, quando ele criou essa ideia de cyberespaço e tudo mais, há muito tempo, não tinha nem noção, até que Matrix é baseado em 10% do livro, o filme Matrix. E quando quando a gente criou a internet, qual a pior coisa que a gente tem hoje? Síncronos virtuais, você tem, igual você comentou, o que antes você tinha, a pessoa tinha que estar ali do lado para poder acabar com você fisicamente, emocionalmente, tudo. Hoje isso não precisa. Não precisa estar do teu lado. Não nem te conhecer. Você consegue destruir sua cabeça, seu emocional inteiro. Nós temos hoje essa situação trágica, porque na doutrina espírita as casas espíritas têm uma estrutura padrão. Embora elas possam ser diversificadas, elas têm um regimento que vem desde o tempo de Kardec, e a Federação Espírita Brasileira também tem o regimento. Então existe geralmente o Departamento de Assistência e Orientação. Hoje, o que mais se recebe nesses departamentos são pessoas de todos os credos, todos. Na casa espírita ninguém vai perguntar que religião é a sua, qual a tua orientação sexual, nada. Desde que você respeite o ambiente, você é convidado a entrar e sai e vai em paz. Nós temos pessoas de outros credos que vêm fazer o curso na doutrina espírita, mas falam, olha, eu não vou ser espírita não, tá? Isso não é problema para mim. A doutrina espírita tem a coragem de dizer, fora da caridade não há salvação. Não diz fora do espiritismo não há salvação. É a única religião que não se propõe, se você quiser considerar a doutrina espírita como religião, é a única que diz, você não precisa ser espírita para estar salvo. Faço bem. Faça o bem, ame. Siga o teu próximo. Esse é o caminho. Então ela faz esse desafio para ela mesma. Não precisa ser espírita. Então, tem gente que vem de outros credos, faz um curso, mas fala, olha, eu não vou ficar aqui, tá? À vontade. Aprendeu, fez o curso, são 3, 4, 5 anos. A pessoa estuda, aprende e leve isso para sua vida, leve isso para onde você for, onde você estiver. Mas existe, então, dentro da estrutura das casas espíritas, o chamado Departamento de Assistência e Orientação. O que se recebe hoje, que está preocupando? A gente, inclusive, está formando pessoas, capacitando as pessoas com psicólogos, com terapeutas, com médicos. O alto índice de suicídio entre idosos e entre jovens. Só que a faixa etária do suicídio entre os jovens está baixando. Cada vez mais jovens estão se suicidando. Nós conhecemos um projeto que chama-se Ação Brasil Sem Dor. Você pode procurar na internet. O fundador desse projeto começou com a questão da automutilação, quando saiu aquele negócio na internet da baleia azul. Nossa, eu lembro disso. Isso eu lembro. Hoje esse projeto está até nos Estados Unidos e Portugal, Ação Brasil Sem Dor. Então você está falando de uma coisa que a gente vê pela imprensa, infelizmente,
Quando os pais vão descobrir, tem uma pessoa do outro lado dominando o seu filho. Seu filho fica nu diante de uma câmera, se expõe na sua nudez, ainda que seja uma criança ou um adolescente, se expõe na sua nudez, para alguém do outro lado estar vendo aquilo, filmando, gravando, ou ainda se mutila ou sofre todo tipo de assédio e violência moral. Como você falou, você não precisa nem para matar alguém, Não precisa nem estar ali, nem conhecer a pessoa. ou então falar para a pessoa, você vai, sei lá, fazer essas brincadeiras de cheirar alguma coisa, a gente, enfim, que leva os jovens a cometer suicídio como se fosse um jogo, né? Você bebe tal coisa ou cheira tal coisa e vai ver o que acontece. Desafio assim. Mas a tecnologia nunca é ruim, nem a ciência. Ela é neutra, Elas né? são neutras, porque elas estudam. A ciência te mostra o universo que Deus criou, que é perfeito. E a tecnologia são os instrumentos que você descobre para viver nesse universo. Sim. Tecnologia é o que você usa para viver nesse universo. Então, é neutro. Agora, a moral do cidadão, do ser humano, é que vai fazê-lo usar aquilo de uma forma ou de outra. Exatamente o que você Então, comentou. essas revelações Deus contém. Até tecnologia e ciência Deus contém. É porque se Porque coloca não uma existe caos, tecnologia tá? Deus grande, governa tudo. coloca uma tecnologia grande na mão de quem não tem a moral, cara, não vai dar certo. Não existe caos, tá? Não existe acaso. Isso não existe. Ah, por sorte, não. Isso não existe. Existe a divina providência. Deus controla tudo. Embora o ser humano tenha o seu livre-arbítrio. Dentro de uma margem. Daqui e aqui. E senão o ser humano já teria se destruído a si mesmo e o planeta inteiro, né? Ninguém tem dúvidas disso. Isso é uma coisa que ninguém tem dúvidas. O ser humano tem livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio que o ser humano tem, ainda que limitado, é capaz de ele fazer Muito coisas besteira. horríveis, inclusive destruir a si mesmo. Que é o exemplo a ser o suicídio, né? O exemplo infeliz. É. Você pode se matar se você quiser. Uma escolha. Quer dizer, o ser humano tem um livre-arbítrio limitado, mas ainda assim é capaz de se aniquilar. Agora, ele não é maior, porque se fosse assim, o homem já teria apertado o botão nuclear, já teria explodido esse planeta trocentas vezes, entendeu? E isso não vai acontecer. Nós, espíritas, sabemos que o planeta Terra não vai ser destruído pelo homem, não vai ter nenhuma explosão nuclear. Pode destruir uma cidade, uma região, mas não o planeta, porque o Cristo não vai permitir isso. Mas nós sabemos que existe um controle, existe uma administração. Que se a pessoa estiver dando muito trabalho, meu filho, para eles tirar de cena não custa nada. Que para eles, nós estamos aqui ou estamos desencarnados, é a mesma coisa. É vida. Então a gente não tem medo o homem destruir o planeta Terra. Não. Nosso coração é mais sereno em relação a isso, porque existe uma administração do planeta, da ordem natural. Agora, o ser humano, dentro dos seus limites, pode fazer bobagem? Pode. E a gente vê aí as guerras, a violência de um ser humano contra outro, enfim. É o que mais tem. São milhões de fatos. Então, galera, fechamos ali, onde vocês viram a primeira parte da nossa entrevista. É uma entrevista muito boa. Tem, como você vê, a gente falou muito sobre a questão de religião, sobre o espiritismo. Comentem aí o que vocês acham, o que vocês não conheciam sobre o espiritismo, sobre a espiritualidade também. São duas Escrevam coisas diferentes. também no comentário, eu vou deixar vocês escreverem. O segundo atrasou. Obrigado. E eu tenho a segunda parte. Próxima semana, ok? Dá um gap de uma semana para vocês maturarem a ideia na cabeça. Ela é mais complexa, realmente. Então é isso. Um grande abraço, dá o like, ajuda a gente pra caramba. Vocês não sabem quanto que estão ajudando a gente. E, como sempre, não está inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber notificação dos novos vídeos. Bota pra rodar no celular da vovó, que você que namora, é casado, bota pra rodar no celular do outro também. Não tem problema não. Tudo de bom. Até mais. Paz.